Só um Esta segundinho que eu... conferência será gravada agora. Pronto. Bom, primeira coisa, boa tarde a todos. Queria agradecer por mais um encontro do evento do IBEF Global. Eu só peço para que possam colocar todo mundo em mute, estamos fazendo a gravação, que depois replicaremos no LinkedIn do IBEF, enfim. Queria agradecer a vocês e principalmente fazer rápido dois comentários. Existem algumas pessoas que estão participando pela primeira vez. Queria um pouquinho explicar. Esse é um evento do IBEF, IBEF de São Paulo. Hoje, o IBEF, nós temos um pouco mais de 1.000 associados e o ecossistema de todas as pessoas que trabalham na área financeira, desde analistas, gerentes, até presidentes ou diretores financeiros. O IBEF, para fazer rápido uma apresentação, nós temos várias iniciativas. Temos uma premiação do IBEF do Equilibrista, que é o melhor CFO. Temos comissões técnicas e o IBEF Global, junto com o IBEF Mulher e o IBEF Jovem, é uma iniciativa. O objetivo do IBEF Global, para quem participa pela primeira vez, é ter uma troca de experiências. Então, contrariamente a outros eventos que vocês puderam ter participado do IBEF, nós lançamos um tema. Infelizmente, por essa pandemia, nós normalmente fazemos os nossos eventos numa mesa redonda. O ano passado fizemos na Deloitte, depois fizemos final de ano no Bank of America. Então, estamos programando já, se Deus realmente conseguir, já temos o próximo evento para agosto. Voltaremos, se o Covid realmente será resolvido, de uma forma física. E explico um pouquinho para vocês. Nós tivemos uma discussão, somos em 10 do membro do IBEF Global, e escolhemos esse tema porque esse ia ser um tema da transformação digital que, se não tivesse acontecido, era um tema que vocês tinham que ser convidados. E basicamente, essa hora será dividida em dois momentos. Nós teremos mais ou menos uns 40 minutos, onde, primeiro, cada membro poderá fazer as suas próprias considerações, principalmente as suas próprias experiências, desafios, nesses primeiros 60 dias. O tempo passa muito rápido, então, para nós, realmente, é o momento para dizer o que aconteceu, o que aprendemos e o que podemos compartilhar com vocês. E os últimos 20 minutos, eu gostaria, se quem quisesse, poder enviar as perguntas via chat diretamente para o nosso organizador. É assim que, junto com a Rosa, conseguimos escolher algumas perguntas e depois direcioná-los um pouquinho para todas as pessoas. Dito isso, passamos rapidamente nos temas. Inicio, então, comento com vocês um pouquinho esse primeiro encontro e desafio de 60 dias de Covid. Fiz um pouquinho as minhas considerações e eu vou dividi-la em 3 tópicos. A primeira, como negócios mesmo, do que aconteceu de negócios, pessoas e processos. Eu digo para vocês, e hoje pela primeira vez também temos o nosso CFO da holding do grupo, que ganhou embaixado, do Grupo Ascensos. O nosso grupo é um grupo que, para ter 4 divisões de negócios, então nós temos uma divisão de importação, logística, distribuição, finanças e serviços financeiros. Realmente, esse assunto de negócios, cada divisão, tivemos, e o Daniel teve um desafio enorme, de ver como podíamos readaptar os negócios. Então, para nós, é como se fossem 4 empresas numa única empresa, para ter um pouquinho uma visão. Basicamente, o que me chamou a atenção desse primeiro momento é que nós vamos ter um desafio de globalização. Então, em geral, o mundo que nós imaginávamos globalizados, de olhar exclusivamente em custos e redução de custos, principalmente indústria de manufatura na China, concentrado em alguns países, provavelmente esse mundo vai mudar. Eu acredito, para ser, como eu disse para vocês, extremamente otimistas, que não é que não vamos a passar de um mundo que era globalizado para outro mundo totalmente nacionalizado. Eu acho que nós vamos a fazer alguns ajustes. Então, o próximo desafio vai ser das empresas e principalmente das estruturas de global supply chain, que vão até realmente de imaginar qual que são
os insumos ou produtos que podem vir no Brasil ou do Brasil para fora, mas também que não pode ter uma parada ou uma dependência de um negócio. O segundo tema de negócio que eu queria comentar com vocês, que me chamou a atenção, foi que o primeiro mês nós passamos por alguns momentos de todo mundo lendo jornais, era vamos todo mundo para o virtual. Ou seja, os negócios, de um ponto de vista físico, acabaram. E como tudo acontece, como todas as crises vêm também, a crise, nós não sabemos ainda quanto, mas todas essas crises, enfim. Eu digo que também vamos estar no meio do caminho. Nós tivemos um evento do IBEF, onde realmente se ressaltou que o modelo de negócio vai ser modelos híbridos. Então, nós vamos ter modelos de negócios onde vamos atingir os nossos consumidores de um ponto de vista digital e provavelmente vamos continuar a ter também a parte física. Então, esse é um pouquinho o modelo que nós iremos até pós-pandemia. Vai ser um modelo híbrido e cada negócio vai ter que se adaptar nesse tipo. Falando de pessoas, me chamou muita atenção, primeiro, a capacidade de muitos líderes, principalmente, por exemplo, sido o exemplo da nossa empresa, da Census, porque passada a primeira semana, 2 semanas, que todo mundo tivemos que adaptar nas nossas casas e criar escritórios, então, passado aquele momento de desespero, de comprar laptop, internet e tudo, eu acho que conseguimos ter um apoio, em geral, todas as pessoas que eu conversei, de ter lideranças. Uma liderança, acredito, muito mais humana. Porque hoje, principalmente nós que temos, cada um de nossas equipes, temos que pensar também na saúde mental dos nossos funcionários, das nossas famílias. Então, acredito que alguns líderes e que mais conseguiram contribuir, se olhou muito essa parte humana. Não se olhou exclusivamente o prazo de entrega, mas uma das coisas que me chamava sempre a atenção é se inicia uma reunião perguntando: vocês estão bem? As famílias de vocês estão bem? Então, eu acredito que passamos um pouquinho de uma fase um pouco mais humana. E o terceiro, que como processo que me chamou a atenção, é que, inevitavelmente, nós vamos ter e tivemos que nos adaptar a uma transformação digital. Então, hoje, de fato, nós estamos, respeito a 60 dias atrás, forçadamente, indiretamente ou diretamente, tendo que ir para uma transformação digital. Não é exclusivamente isso um tema que eu posso dizer para vocês relegado à indústria de serviços, indústria principalmente de e-commerce. Eu acredito que hoje a transformação digital possa e vai dar muitas possibilidades. Então, esses 3 temas, negócios, pessoas e processos, me chamaram a atenção nesses primeiros 60 dias. Concluindo, acho que teremos hoje, provavelmente, e muito mais, um mundo muito mais digital. Então, uma sociedade muito mais digital e as empresas que vão ter que atingir o consumidor em todas as esferas. Vai ser uma empresa, tem que ser um pouquinho um conceito de omnichannel. Nós temos que ir a atender os nossos clientes, principalmente e de todas as formas. E a transformação digital nos vai ajudar, principalmente o Paulo Mendes da SAP, temos temos o João Tadeu, enfim, temos que nos adaptar e aproveitar essa transformação digital que nos vai ajudar a tomar melhor decisões. Então, análise de dados, entender um pouquinho a melhor tomada de decisão. Então, eu tenho certeza que a transformação digital começou e vai ter uma aceleração também depois dessa pandemia. Bom, concluí, antecipo para vocês que cada um de nós, os membros, vamos ter mais ou menos 5 minutos. Eu queria convidar agora, em ordem que nós mandamos um pouquinho do grupo, a Renata da Deloitte, para que possa compartilhar também esses desafios. Por favor, Renata. Muito obrigada, Pierluigi. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar alguns aprendizados e desafios e representando uma empresa de serviços.
E eu dividi essa análise em dois aspectos pessoais que acabam transbordando para a questão profissional. Eu acho que eu ouvi muitos CFOs, executivos financeiros, dizendo que o início da pandemia e forçando um trabalho virtual aumentou demais a carga de trabalho, né? E a extensão de quando eles começavam a trabalhar e quando que eles terminavam, né? Sem saber muito bem o limite de quando começar, quando parar para almoçar, quando terminar. E acho que esse é um ponto bastante interessante, porque o trabalho virtual, ele ao mesmo tempo que te dá um super acesso a informações, a pessoas do mundo todo, porque está todo mundo na mesma situação, então é muito mais fácil você se conectar, e também te dá a comodidade de você não sair de casa, então você ganha uma eficiência, você pode estar mais perto da tua família, consequentemente, mas ao mesmo tempo ele te requer muito mais visão estratégica. Se você não souber quais são os trade-offs e quais são as suas escolhas, é muito fácil você ser consumido pela avalanche de dados e conexões que você vai ter. Então, acho que é importante agora, nesse momento, busca do equilíbrio, né? Então, pessoal, profissional, visão estratégica dentro do negócio, da onde você focar as suas prioridades, já que tudo é possível. Então, essa é uma primeira reflexão. A segunda reflexão que eu gostaria de fazer é que eu descobri que o crime cibernético ele pode ser muito assustador, né? E isso porque eu fui vítima de um phishing, que provavelmente vocês também receberam, onde o título do e-mail era uma senha, a minha senha, né? E essa senha é uma senha que para mim tocou bastante, porque ela é minha senha de todas as minhas senhas. Ela é um desdobramento daquela senha raiz. E aí eu acessei o time de cyber da Deloitte, e aí eles foram no Deep Web e viram que a minha senha realmente estava lá aberta para quem quisesse comprar. A questão é que esse e-mail, ele fazia diversas questões de extorsão para fazer um depósito em bitcoins, falando que ele tinha o controle do meu celular e que me exporia e que eu passaria a maior vergonha do mundo, né? Então, para quem recebeu esse e-mail, viu isso, é um e-mail bastante assustador, a forma como a pessoa escreve. Eu lembro que quando eu recebi esse e-mail, eu deixei meu celular em outro cômodo, porque eu falava de várias coisas de negócio, em vários calls, com parceiros, com clientes, com equipe, e eu ficava olhando meu celular e pensando, será que ele está pegando? Né? Será que o microfone está gravando tudo que eu estou falando? Então, você começa a ficar numa situação de vulnerabilidade onde não precisa mais contar. Você está exposto e você está vulnerável, assim como os seus negócios estão vulneráveis. E a terceira reflexão, ela vem até de que todo mundo sabe que grandes revoluções sempre acontecem nas grandes crises. E tem um professor da Fundação Dom Cabral, que é o Paulo Mendes, que... Paulo Mendes? Será que é o mesmo nome de você, Paulo? Agora eu fiquei... Eu vou ter É parente do Paulo. Não sou eu, te garanto que não sou eu. Eu falei, eu percebi. E ele comenta sempre que as grandes revoluções da humanidade, elas começaram por causa de uma revolução tecnológica. Então, a revolução tecnológica que muda o comportamento das pessoas, que gera um impacto na economia e o governo, por último, que tem que se adaptar a esse novo comportamento social. Então, a gente vê claramente que a gente está vivendo isso. Só que o start, ele foi impulsionado não pela revolução tecnológica, mas pela revolução sanitária. Então, a questão da sobrevivência está forçando a todos nós a buscar mais tecnologia para sobreviver, para continuar, que está gerando novos comportamentos, que é o que todo mundo fala do novo normal, e que nada vai ser igual, e que é o futuro da força de trabalho e a conexão do mundo todo, que vai gerar uma mudança econômica e que, por fim, os governos vão ter que se adaptar para regular essa nova realidade. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para avaliar quais são essas mudanças, e muito do que estava em curso, Deloitte pensando há daqui 2 anos, que a gente fala do touchless finance, tem que ser feito agora. Então, já não é mais possível você depender de papel, de assinatura, de você validações de dados entre empresas e qualidade de dados e insights sobre dados. Então, isso está forçando tudo em cloud, nada on-premises, a fazer as nossas soluções e a mudar rapidamente. E a gente sabe que tudo que a gente fez até hoje vai ficar uns 40%. E agora, mais do que nunca, a gente vê a necessidade de pôr em prática essas mudanças agora, né? Não é daqui 1 ou 2 anos. Então, essas são um pouquinho das minhas reflexões. Muito obrigado, Renata. Não,
o Paulo depois, que trata desse tema, o João também, e está nesse mundo mais digital, acredito que realmente é um tema super importante. Sérgio, complementando um pouquinho, até para fazer um pouquinho essa parte de serviços de Big Four, você gostaria de comentar o seu ponto de vista da Praz, enfim, o que você está enxergando? Vamos lá. Primeiro eu gostaria de agradecer essa oportunidade que a gente está aqui dividindo, mesmo que por 5 minutinhos, né, os aprendizados da Covid-19, né? Nós acabamos de ouvir aí você, Piero, comentar, a própria Renata, e vamos ouvir uma série de outros amigos aí comentarem sobre as experiências, sobre os aprendizados que nós estamos tendo aí. Mas uma coisa eu acho que é certa para todos nós aqui. Nós estamos, de fato, vivendo um momento de muito aprendizado, todos nós, né? Nós estamos vivendo um momento que, de fato, vivendo uma experiência, como temos dito, uma experiência sem precedentes, né? Algo que, de fato, nunca vivemos antes. Poucas gerações viveram situações complexas como essa, Primeira Guerra Mundial, Segunda, gripe espanhola, enfim. Poucos foram os eventos ao longo da vida que a gente viveu uma situação tão complicada como essa que nós estamos vivendo aqui agora. E o interessante é que nós não aprendemos a conviver com isso nos bancos da universidade que cursamos, nos especialização, mestrado que fizemos, em lugar nenhum nós aprendemos a conviver com isso. E tivemos que nos adaptar a essa situação do dia para a noite, né? Isso é alguma coisa curiosa. Portanto, quando nós estávamos discutindo aqui essa troca de experiências, eu fiquei pensando, bom, o que eu poderia trazer aqui para o grupo em termos de experiência de aprendizado, uma experiência de aprendizado, né? Qual o aprendizado mais interessante ao longo desse período da pandemia? Não o mais importante, porque acho que todos os aprendizados são igualmente importantes. Acho que uma coisa ficou muito clara para mim, vivenciando esses 60 dias de pandemia, de crise que nós estamos vivenciando, é que, de fato, a crise ela acaba forçando uma comunhão de propósitos, né? E essa comunhão de propósitos acabou convergindo, na minha opinião, para aquilo que, de fato, há de mais importante em cada uma das empresas, que são as pessoas. As pessoas, e eu diria que a responsabilidade social das organizações, né? Das organizações, independente do tipo de organização que você tenha, mas a responsabilidade social dessas organizações. Então, acho que esses dois elementos, pessoas e a importância da responsabilidade social, foram os elementos que mais têm me marcado ao longo desse período de pandemia. Como vocês sabem, eu trabalho na PwC, que é uma organização claramente guiada pelo seu propósito, seu propósito específico, definido, e pelos seus valores, né? E um de nossos valores é justamente cuidar de nossas pessoas, né? Então, esse é o tipo de... a nossa organização já vem vivenciando essa necessidade, esse sentimento de importância de cuidar das pessoas já há muito tempo. Mas o que eu acho interessante é que, de fato, nesse momento, de uma forma, diria que generalizada, essa passou a ser a preocupação de todas as organizações. E eu acho que isso veio para ficar. Isso não vai mudar daqui para frente, né? Vocês podem ver que, quando a pandemia se iniciou, o primeiro passo de todas as organizações foi cuidar de quê? Cuidar das suas pessoas, né? Cuidar, no primeiro momento, da segurança física dessas pessoas. Então, todas as organizações procuraram orientar ações individuais de prevenção para que as pessoas pudessem não contrair o vírus, né? Esse foi a primeira grande preocupação. Mas, ato seguinte, qual foi a preocupação que as organizações passaram a ter com as pessoas? Com o bem-estar. Sérgio, mais um minutinho para procurar depois ouvir outros participantes, que já estamos um pouquinho tempo, e depois fazer esse bate-papo um pouquinho com o pessoal também. Pode ser? Só para... Você quer que eu termine? Eu não entendi. Um minutinho, se você conseguir... Ok.
Ok. Já estourou Então, um pouquinho, 5 minutos. esse elemento Então, de se preocupar com as pessoas ficou muito claro, né? Todo mundo começou a orientar. E, por exemplo, nós na PwC, que temos estamos focados a cuidar das pessoas, a PwC e várias empresas fizeram uma série de ações voltadas para isso. Atividades físicas online, meditação online, equilibrar energias, com métodos de respiração. Tudo isso acabamos fazendo, para mim, demonstra claramente uma mudança comportamental. É isso que está havendo hoje nas organizações e que está me chamando bastante atenção. Além de uma série de ações que foram tomadas, muitas empresas, e nós, inclusive, encabeçamos essa lista, nós aderimos ao movimento Não Demita. E eu acho que e várias corporações fizeram isso também. E, de fato, eu acho que não há uma forma melhor de demonstrar preocupação para com as pessoas do que se preocupar com a empregabilidade dessas pessoas, né? Então, eu acho que são várias ações que estão sendo tomadas que demonstram claramente essa mudança de comportamento que todas as organizações estão tendo com relação às suas pessoas, né? Como disse no início da minha fala, isso veio para ficar. E responsabilidade social, né? Para tentar ser mais curto aqui na minha fala. Nós vimos empresas aí como o Itaú doando R$1 bilhão, Qualicorp doando recursos no Rio de Janeiro para abertura de hospitais de campanha, Pfizer doando recursos. Todo dia no noticiário a gente vem presenciando empresas, ouvindo empresas que estão doando recursos nesse momento de pandemia, né? Então, isso por quê? As empresas começaram a se preocupar com a sua responsabilidade social agora? Não, lógico que não. Sempre se preocuparam. Mas no momento de pandemia, essa importância, né, para o seu papel na sociedade, o papel das empresas na sociedade, ficou ainda mais claro. Então, eu acho que esses dois elementos, pessoas, cuidado com pessoas, e a importância do papel da responsabilidade social das organizações dentro da sociedade, acho que são elementos que estão sendo bem marcados nesse momento de crise, e eu acho que eles vieram para ficar. Só para resumir, nós temos ouvido a XP comentando que vai começar a ter trabalhos de home office daqui para frente. É a maior demonstração de que, de fato, se preocupa com as pessoas, porque está ouvindo seus funcionários, o pleito, e está mudando, inclusive, o modelo de trabalho. Então, eu acho que isso tem marcado bastante para mim, pelo menos. Obrigado, Sérgio. Vamos ouvir agora, mudando um pouquinho, o João Ribeiro da Dell, só para ter mais uma pessoa do comitê. E depois, pode mandar pelo chat para a nossa organizadora as perguntas que vocês gostariam de fazer. E caso vocês queiram fazer também direcionadas, pode colocar no chat e vamos abrir um pouquinho esse bate-papo para quem está participando também do que não está no comitê. João, no máximo 5 minutos, se conseguir em 3 minutos... Eu consigo em 3, mas deixa eu só dizer uma coisa. Eu tinha depois já conversado bastante com o time, Pierluigi. Acho que todos nós temos muita coisa que estamos ouvindo, acaba no final sendo igual. Eu também estou em casa. Eu estou feliz. O problema é da minha mulher, cara, ter que me aturar em casa, né? Eu viajava toda semana, agora está essa discussão. Hoje eu tive uma call, perguntaram se eu estou lavando prato. Eu falei, eu estou tentando. Minha mulher que não deixa, porque eu quebro tudo. Então, a gente está sobrevivendo aqui. Nós temos discutido muito dentro da Dell. Como vai ser o futuro, né? Eu acho que desde o primeiro dia da crise, nós sentamos aqui no Brasil, e eu tenho hoje uma função global, também participando dos fóruns globais, a gente fez uma pergunta: como é que eu saio dessa crise mais forte do que eu era antes? Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou perder dinheiro, eu vou ter dificuldade aqui e ali, mas no meio desse caminho, no meio desse turbilhão, o que eu faço para sair mais forte? E eu acho que uma das coisas que a gente precisa entender, e eu acho que tem muita incerteza, muita pergunta sem resposta, e a gente só vai ter as respostas no último minuto, e talvez a resposta não seja definitiva, é entender como é que vai ser esse mundo novo. E eu tenho lido bastante sobre isso, ouvido algumas pessoas que eu gosto, e uma delas foi aquele historiador que escreveu lá o Sapiens, né? E ele disse que ele tem 4 lições que ele aprendeu, e eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que ele tem razão, e não tem muito a ver com o nosso dia a dia aqui, não. Ele disse o seguinte: não dá para menosprezar a ciência. Então, nós vimos no mundo que o negacionismo estava cada dia mais forte, gente dizendo que não devia tomar vacina e de repente a ciência é a nossa única esperança para resolver esse problema que temos hoje, que é uma crise de saúde. Então, eu acho que esse foi uma sacada muito interessante.
A outra que ele disse é o seguinte: a imprensa é uma ferramenta de poder para a população. No mundo onde fake news está dominando, usar uma imprensa livre, uma imprensa responsável, que vai lá, estuda e vem com informação correta, é fundamental. Eu acho que a situação no Brasil estaria muito pior se a gente não tivesse a imprensa nos ajudando a entender, educando todo mundo. A terceira, ele disse: ninguém está a salvo de uma sociedade desigual. E eu queria falar um pouco disso. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da nossa geração. João, eu perdi um pouquinho você. Não estou te ouvindo. Fechou, João? Acho que o João fechou. Não, eu acho que ele está falando, mas está mudo. Eu acho que ele entrou no mudo, Pierluigi. Bom, vamos conseguir avisar o João. João, não estamos te ouvindo. Deixa eu aproveitar e fazer uma pequena parêntese. O João está falando sozinho. O desafio da transformação digital. A vida depois, se puder, Rosa, pelo celular, o João, que perdemos ele. Queria aproveitar, até porque acabou de chegar empatia, generosidade. João, perdemos você. Infelizmente, acabou o tempo. Perdemos um pouquinho a parte final. Não sei se foi um tema de conexão, mas vamos também ouvir o Luiz Alexandre, que acabou de chegar. Luiz Alexandre, rapidinho, se você conseguir fazer as suas considerações, falar um pouquinho da empresa que você atua, 3 minutos. Estou fazendo que nem o Silvio Santos. Vamos ser financeiros, CFO, 3 minutos sucintos, porque vamos um pouquinho abrir o bate-papo também das pessoas que estão em casa para fazer perguntas. Ótimo. Luiz, eu estou hoje na Hughes, né? A gente vende internet via satélite nos lugares mais distantes do Brasil, onde ninguém está. Então, a gente, de certa forma, também é uma empresa que faz transformação social. É bem legal, a maior parte dos nossos clientes nunca tinha tido internet na vida, a gente está em 2020, isso é uma verdade. Eu acho que uma coisa que eu refleti sobre esse tempo do aprendizado, né, é exatamente isso, tempo. A gente estava usando errado o tempo, né? A gente aplicando, como se falasse na nossa linguagem de contadores, né, com ativo, estava mal administrado esse tempo. E o tempo a gente não consegue voltar muito atrás, todo mundo sabe disso, né? A gente fazendo tarefas que não necessariamente eram as mais importantes, alocando tempo em coisas como, por exemplo, viagem de avião, acordar 4 horas da manhã, sair do Rio de Janeiro para uma reunião em São Paulo, que não necessariamente precisaria ser feito assim, poderia ser feito virtual. A gente aprendeu que pode ser feito virtualmente, né? Repriorizar as relações, objetivos, tarefas, né? O desafio grande agora, nesse momento, é a gente conseguir fazer as pessoas se desligarem do trabalho. A gente está trabalhando, às vezes, 10, 12, 15 horas por dia, né? Então, isso ficou pior do que antes, né? O que importa não é o volume de atividade, sim a qualidade, né? A gente lembrar disso, né? A demanda do trabalho e a rotina do trabalho, né? A gente pode parar 3 horas da tarde e lavar louça, porque isso é o que de fato interessa, é o trabalho ser entregue, a gente conseguir fazer o nosso time pensar nisso. Outra dificuldade também que eu acho que é um aprendizado interessante é que muita gente está tendo dificuldade de liderar o time nesse momento à distância, né? Porque usava da centralização, usava do microgerenciamento, né, como ferramenta de gestão, e agora é impossível. Microgerenciamento na verdade, falta de confiança, e num trabalho virtual, remoto, isso é virtualmente impossível. E a gente combinar, né, o trabalho nesse ambiente, né, de ter, ao mesmo tempo, tem que ter nessa distância, né, uma afetividade, né, pelas pessoas, porque cada um passa por um momento diferente, uma dor diferente, né? A melhor frase que eu ouvi, acho que muitos ouviram: a gente está na mesma tempestade, em barcos diferentes. A gente ser capaz de perceber isso, né? É uma oportunidade da gente aprender a melhorar, né, e
vê o outro, né, de forma diferente, né? Então, a afetividade com efetividade, a combinação desses dois que eu falei, né, do tempo e do estabelecimento da relação de confiança. E um terceiro ponto que eu acho, para mim, é interessante, né, que a pandemia é uma excelente oportunidade de quebra de paradigma. A gente tem que estar aberto de se libertar de todos os paradigmas que a gente possa ter e aprender, né? Aprender não, tem que estar aberto a se preparar para que o futuro vai existir sem a pandemia, né? Isso não vai durar para sempre. A gente aprender a estabelecer as relações que vão permanecer, oferecendo os recursos necessários. Hoje eu estava conversando com o pessoal, talvez a gente comece a pensar em coisas como eu vou devolver o andar que eu ocupo, vou pegar esse dinheiro e vou comprar um mobiliário para levar para casa dos funcionários. Talvez seja mais barato e mais efetivo. Ajudar a criar momentos de alegria e tranquilidade enquanto a gente está fazendo as nossas reuniões, né? E acho que também é uma oportunidade de a gente aprender coisas novas e ensinar coisas novas. Acho que é um pouco da reflexão que eu fiz desses 60 dias que a gente está passando. Legal. Legal. Acho que deu aí os 3 minutos. Muito obrigado. Não, eu peço para os membros, principalmente do nosso comitê, para sermos financeiros, né? Aí temos algum contador, né, Stânia? Você? Não, você tem algum contador? Eu sou contador. O João é contador. Então, João, por favor, contabilidade, 3 minutos. Eu sou contador também, graças a Deus. Bom, queria falar para vocês, se as pessoas que nos estão assistindo puderem já mandar as perguntas para a Rosa, que é organizadora, e vamos escolhendo um pouquinho como podemos até fazer ajudar, e quem poderia ser a pessoa mais indicada para poder responder. Pode já mandar as perguntas via chat, assim que pode já iniciar a escrever. Luigi, João, você estourou o seu tempo. Você está só com 10 minutos. Se você tiver 30 segundos para concluir o seu raciocínio... Não, é só para dizer o seguinte, que na imprensa, sobre a imprensa, a proposta dele é de que a gente precisa de uma imprensa livre, bem fundamentada, que possa combater as fake news. Ele disse mais 2 outras coisas, que ninguém está salvo de uma sociedade desigual, e eu acho que esse é um dos principais problemas da nossa geração. Acho que nós, nessa qual temos uma responsabilidade com isso, de transformar a nossa sociedade. E, por último, ele disse, a solidariedade é a nossa única salvação. E eu acho que isso é uma coisa que nós temos falado muito dentro da DEL. Palavras como colaboração, empatia, generosidade, humildade, gratidão, acho que serão temas que vai estar no nosso dia a dia. Então, legal. Depois de bate-papo, podemos falar sobre isso. Tá bom. Desculpa aí. Muito obrigado. Imagina. Obrigado, João. Deixa eu ver se já temos. Até aguardando algumas perguntas, eu queria realmente rápido, 3 minutinhos. O JP, que estava na Microsoft, hoje o CFO da 99, então, em plena transformação digital. JP, rapidinho, 2 minutos, vamos ser mais sucinto. Você consegue dar uma sua visão rápida? Claro, Pia, obrigado. Na verdade, assim, eu corroboro muito com o que todos já comentaram, né? A gente tem vivido essa questão de cuidar de pessoas de uma maneira muito mais humana do que a gente fazia antes, né? A 99, a Didi Chuxing, que é a empresa dona chinesa, ela teve essa experiência anterior a gente, porque eles viveram isso desde janeiro com muita intensidade na China, né? Então, essa questão de cuidar dos motoristas, do aplicativo, né? Cuidar dos passageiros e principalmente cuidar dos funcionários, são dicas, né? Que a gente já começou a ter muito antes da crise bater forte no Brasil. Uma das coisas que eu penso com tudo isso, né, com essa questão que a gente fala de tecnologia, da substituição da maneira como você trabalha, como você interage e como você se relaciona com as pessoas, é um sinal preocupante do que pode vir para o Brasil, principalmente nos próximos 10, 15 anos, né? Quando a gente fala da substituição do tipo de emprego que a gente vai ter por conta desse avanço tecnológico, por conta dessas mudanças
da maneira como a gente trabalha, entrega e se relaciona, qual vai ser a falta de preparo no país para isso, né? Principalmente na questão da educação. Isso aí essa pandemia, claro que ela não é o vetor disso tudo que está vindo com a transformação digital, com a maneira como a gente trabalha, mas acho que é um sinal muito forte de que temos que nos preparar, né, e preparar essas novas gerações que estão vindo com um modelo mental bem diferente do que existe hoje. Eu ainda acho que em um par de anos, quando a economia se recuperar, não necessariamente todos os empregos que foram, né, eles vão estar 100% de volta no mercado de trabalho, ou que os mesmos empregos estejam funcionando no futuro. Eu acho que a gente vai ter uma mudança na forma do tipo de emprego que vai acontecer, da empregabilidade é outra, né? E me mostra mais uma vez que o Brasil ele está numa distância ainda maior do que a gente imaginava para preparar, né, se preparar para essas mudanças que estão vindo, né? Não só a questão da tecnologia, mas a maneira como a gente trabalha, como a gente se capacita, como a gente se relaciona. Então, eu acho que esse momento está servindo para mim, né? Para minha mudança pessoal é como é que eu posso colaborar no futuro com as futuras gerações que estão vindo no ambiente de trabalho. Né? Essa é a maior preocupação que eu tenho, né? Para a gente estar pronto como sociedade para encarar qualquer pandemia ou qualquer crise ou mudança repentina que possa vir na vida da gente. Eu queria... Legal. Obrigado, JP, e sucesso. Você sabe que torcemos. Com certeza o seu desafio não vai ser fácil nesse momento de retomada. Eu estou vendo aqui as perguntas do bate-papo e tem uma pergunta que tem muito a ver. Eu queria que o Mário, presidente do Banco BMW, eu acho que tem muito a ver, Mário, além das suas reflexões, uma pergunta de uma pessoa que nos está assistindo, que fala um pouquinho quais oportunidades de mudança global de supply chain que nós vemos, nesse caso você vê, até pela sua estrutura, empresa, que tem também organizações lá na China, para substituir, por exemplo, a China. Você vê, Mário, em geral, não só da indústria automotiva, é uma oportunidade? O Brasil pode aproveitar esse momento para começar a ter um pouquinho mais fábricas aqui no Brasil? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Muito bem. Legal, ótimo. Então, obrigado pela pergunta, Pierluigi. Bom, dizem cada crise também mostra e vai trazer oportunidades, certo? Então, com certeza, isso vai acontecer. No caso automobilístico, acho que é uma das cadeias mais complexas que existe, né, do ponto de vista de logística. A situação que a gente tem nesse momento é realmente adequar a logística, assegurar toda a cadeia logística com todo mundo, com fornecedores, manter fornecedores ao vivo, né? Então, que eles podem continuar participando nessa produção, nessa cadeia, e também realmente adequar o mais possível, quando você olha toda a cadeia, a questão é de capital de giro, certo? Então, que você tem, quando você tem uma interrupção, em algum momento, você pode chegar a uma situação drástica de estoque que pesa muito no capital de giro. Então, o que todos os montadoras fizeram, basicamente, é interromper essa cadeia. Mas qual é a consequência? Só falando rápido, overstock, muito estresse capital de giro. Mas, no outro lado, agora saindo dessa crise, a gente vai ter vários mercados que não vão ter supply, certo? Então, esse vai ser outro problema. Então, para recuperar os efeitos no P&L, a gente vai também entrar em situações em quais simplesmente o cliente não vai poder obter um carro. Outra observação, não, eu acho que a produção, não tem uma produção em China, simplesmente eu não vejo as próximas décadas essa possibilidade. Por quê? Porque tem montadoras, e também os montadoras alemãs de premium, de luxo, que eles têm uma mais ou menos uma proporção de 30%
ter 40% do volume de venda na China. Então, uma outra regra é que a produção vai seguir o mercado. Então, como você tem um grande mercado na China, com certeza vai continuar também ter operações lá. E que aí, acho que uma outra coisa aí, eu já vou terminar, acho que com essa crise a gente também tem que lembrar muito o mundo como era antes e o mundo como ele vai seguir. Então, o que a gente podia observar é um grande protecionismo de muitas economias. Então, toda a briga entre Estados Unidos e China, com proteção de mercado, com tarifas e tudo, isso é uma coisa que, pela minha leitura, vai continuar. Então, ainda mais importante é a produção nos próprios mercados. Nos grandes mercados, com certeza, vão continuar sendo China e Estados Unidos também. Então, nesse sentido, eu vejo que essas coisas, todos os movimentos que a gente já podia ver antes da crise, digitalização, com certeza, já vou ter falado aqui, protecionismo dos mercados, tudo isso vai se fortalecer, vai ser mais rigoroso ainda. Então, ainda mais vai ser necessário ter uma boa cadeia, uma boa logística e realmente ter produções e possibilidades em cada grande mercado. Tá bom? Obrigado. Legal. Obrigado, Mário. Paulo, você levantou esse tema de oportunidade, agora imaginando mais de uma indústria de serviços, de SAP, indústria, sabe? Você queria 2 minutinhos fazer o seu comentário se você acredita que tenhamos uma oportunidade no Brasil de aproveitar esse momento de revisão de supply chain e tudo? Perfeito, obrigado, Pierre. Eu comento aqui, depois queria pedir, se ele topar, obviamente, para o Carlos Moura, aí da BRF, nos ajudar um pouco nessa questão do supply chain, porque eu acredito que a sua indústria, além de global e complexa, com certeza. Ela é super grande, né? Então, certamente você pode adicionar. Eu acho assim, do lado de serviço, a gente tem com o pensamento do pensamento sistêmico da cadeia muito forte, né? Aqui nesse call, com 40, 50 pessoas, eu apenas um exemplo, mas eu tenho fornecedor, tenho cliente, tenho parceiro de negócio. Então, se eu não pensar um pouco, quando for decidir no meu comitê, os pedidos de replanejamento de caixa e etc., mais flexibilidade dentro daquilo que é possível, se eu não pensar na cadeia toda, certamente eu vou ser um elo que vai começar a fazer as coisas desabarem, né? Então, queria destacar esse ponto, que a gente tem que ter um pensamento sistêmico, e é um pouco contraditório com o nosso mandato de proteger os nossos financeiros, as nossas demonstrações financeiras, mas a gente tem que ter isso na cabeça, de que se não pensar um pouco no sistema, a gente todos vão ser mais prejudicados, né? Obrigado, Paulo. Carlos Alberto, eu queria aproveitar, a primeira da sua presença, é a primeira vez e estamos muito felizes de ter você nesse nosso encontro. Um pouquinho como BRF, eu tenho 2 perguntas, se você me permite. Uma que chegou de uma pessoa, nós temos uma nossa colega, a Rosângela Sutil, que eu conheci pessoalmente, ela é CFO da Granol, que é uma empresa em setor agro. Então, se você conseguir, eu queria te fazer 2 perguntas, porque tem muito a ver com um pouquinho esse seu segmento. A primeira pergunta, claro, é do Paulo, de como você vê essa questão de aproveitar esse momento como indústria brasileira. E a segunda que a Rosângela fez foi qual que é a reflexão, expectativas de qual que seria o modelo que faria mais sentido para retomar o novo, entre aspas, normal de negócios, sendo que você, a sua empresa lida diariamente com esses desafios. Então, se você puder nos ajudar com essas 2 perguntas, te agradecemos muito. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, alguns rostos conhecidos aqui, um prazer rever, por exemplo, o Sérgio Dias, a quem eu fui cliente na CBMM há alguns anos atrás, o Paulo também pela gentileza do convite. Pelo IG, são 2 questões muito complexas, mas falando primeiro da cadeia de suprimentos, eu acho que a palavra, o conceito mais importante é o de interdependência, né? A gente não faz nada sozinho. Para você ter ideia, nossa companhia tem 13 mil, né? E esses integrados dependem do material que chega da companhia para fazer o desenvolvimento dos animais e entregar
para o abate, né? E se você tiver algum distúrbio nessa cadeia, você pode ter que trocar abate para fazer comida para a nossa população por abate que a gente chama de sacrifício. Quer dizer, você tem que abater o animal para descartar, né? O que é um pecado na nossa indústria. E aí você começa a sofrer uma série de distúrbios. Então, o primeiro distúrbio é o distúrbio logístico, né? E a nossa companheira do setor agro, ela deve enfrentar isso cotidianamente, né? Quer dizer, você tem ameaça de parada de um porto, ou você tem uma interrupção porque um governante de uma determinada região estabeleceu restrição de acesso a pessoas ou cargas, né? Então, você tem uma desconexão entre os órgãos governamentais para você proporcionar fluidez às cadeias que, às vezes, atrapalham. O segundo ponto é, alguém comentou aqui com muita propriedade, a questão da necessidade da ciência para a gente compreender a situação. E como existe essa desconexão entre órgãos governamentais, é difícil estabelecer um limite de arbitragem, usando um termo financeiro, para a gente fazer uma rota científica, factual e com dados, para que a gente possa dar seguimento à consecução dos nossos negócios. Para vocês terem uma ideia, entre hotéis e restaurantes, nós tivemos uma queda de volume de 80%. Né? E o volume de consumo no varejo, que a gente chama do autosserviço, que é o supermercado cotidiano que a gente vai, e do cash and carry, que é o atacado, isso aí cresceu em torno de 25%. Então, essas coisas elas se compensaram. A exportação segue normal, e aí eu acho que tem a grande oportunidade, né? O Brasil pode se posicionar, ainda pode se posicionar como não só o celeiro do mundo, mas a grande matriz de produção de alimentos para o mundo. Alimentos de qualidade, alimentos que têm, graças aos recursos naturais que nós temos, uma diferenciação enorme em relação a outras regiões do mundo, com um custo muito acessível. Eu acho que existe uma avenida de um projeto de nação para nós, de sermos um país em que a gente vai ser capaz de suprir o mundo com alimentos de muita qualidade. Então, o novo normal, respondendo a segunda pergunta, vai ser o seguinte: as pessoas vão querer se encontrar. Vai ter muito churrasco, vai ter muito almoço junto, as pessoas estão com saudades umas das outras. Eu acredito no poder, sim, de que esse tipo de evento ele vai se tornar mais cotidiano, mas nada vai substituir os happy hours do IBEF, para receber os novos associados. Nada vai substituir uma reunião em que os laços de confiança precisam se estabelecer, né? A gente vai viajar menos, vai acordar menos 4 horas da manhã, como o Luiz Alexandre falou, mas a gente vai se encontrar, as famílias precisam se encontrar. A gente viu, por exemplo, em monitoração no Dia das Mães, o consumo de alimentos ele foi mais ou menos o mesmo que o normal, mas as famílias comeram separadas. Isso não é sustentável, nós somos sociáveis por natureza. Então, eu acredito que o novo jeito de fazer negócio vai ser um jeito em que o tempo vai ser um fator determinante, mas, ao mesmo tempo, estar perto, olhar no olho, as relações de confiança, elas vão prevalecer. Obrigado, Carlos Alberto. Perfeito, acho que você tocou 2 pontos. João, se você quiser, só para concluir esse tema de oportunidade de supply chain, antes de passar para outro assunto que o Carlos do BOF, do Bank of America, colocou, se você conseguir 2 minutinhos da sua visão, que você tem fábrica da Dell lá na China, se o Brasil você acha que pode ou não pode se beneficiar dessa nova geopolítica? Obrigado. Eu tive até falando com o Paulo essa semana sobre esse assunto. Eu queria trabalhar por Moura, né? Porque essa é a indústria onde nós dominamos, o Brasil com certeza vai ser dominante nisso. Sua vaga está aberta, estou te esperando aqui. Obrigado, ótimo.
Ótimo. Segunda coisa é o seguinte, eu não creio que, pelo menos no curto prazo, nós vamos mudar o setup industrial do Brasil. Isso vai levar tempo, a gente precisa se especializar no Brasil. Eu acho que a gente tem que escolher as nossas brigas, eu acho que aonde a gente vai estar. E eu vou dizer para você, pelo de onde eu vejo, eu não acho que a China vai continuar dominando. Eu acho que na área de tecnologia, por exemplo, a gente se deu conta de que a gente estava altamente concentrado na China. E precisa rever esse modelo. Qual vai ser o novo modelo, eu não sei. Só que essa discussão já começou faz mais tempo, não foi por causa da Covid, começou por causa da briga entre Estados Unidos e China, que é uma briga muito mais estratégica do que uma questão de tarifas. Né? Então, acho que a indústria de tecnologia vai revisar isso. Depois da saída da Covid, a gente vai ter um outro footprint para isso. Eu só queria falar uma coisa para lembrar todo mundo. Tem uma outra briga que eu acho que é muito importante, que é chamado talento. Até então, a gente dava uma conotação para talento linkado eu diria, a geografia. Com essa coisa de todo mundo trabalhar de casa, com essa transformação digital que foi acelerada, com o fato de que você trabalha em empresas globais, que você tem que falar de mais de uma língua, que você tem que entender diferentes culturas, eu acho que o teu talento pode estar em qualquer lugar. Então, acho que essa é uma coisa que no nosso planejamento temos que considerar. O Paulo e eu temos já crescido fortemente no Brasil a estrutura de engenheiros de software. Eu tenho 1.000 pessoas, ele tem 2.000 lá no Rio Grande do Sul, que trabalham para o mundo inteiro e crescendo. Obrigado, João. Muito obrigado. Eu acho que abrangemos. Existe um tópico, eu acho que tocamos no início, eu comecei, o Carlos colocou, mas eu queria que a Stânia pudesse um pouquinho, porque é um tema muito ligado com tecnologia, e o JP também, se ele puder também contribuir. Uma pergunta do Carlos, do BOFA, que trabalha junto com a Anali, do Bank of America, que eu acho muito pertinente, um tema mais de pessoas, que ele comenta se essas novas gerações que estão nascendo nesse mundo virtual, ou muitos jovens que hoje trabalham e que pela primeira vez vão passar por essa fase de Covid, se não corremos o risco de ir muito longe na transformação digital. Carlos Alberto também tinha comentado um pouquinho esse tema. Se não vamos a perder um pouquinho, como já os novos jovens nascem mais individualistas e gostam de ficar mais sozinhos, se não perdemos um pouquinho, o Carlos estava comentando essa parte humana. Tânia, JP, 2 minutos cada um, se vocês puderem comentar e responder, passar um pouquinho para todos nós essa pergunta. Obrigado, Carlos. Obrigada, Pierre, pela oportunidade. Eu concordo com o Carlos. Eu tenho um filho de 23 anos, né, que está passando pela pandemia em outro país, e para ele está tudo normal. Ou seja, não, ele não tem uma preocupação como a gente tem. Nossa, mudou minha vida, como é que está? Não, para ele a vida está basicamente do jeito que ele era. Ou seja, continua estudando, tá bom, está estudando online, mas ele está indo ao trabalho porque lá ele consegue ir. Então, assim, para eles esse já é o normal, né? Esse distanciamento, esse relacionamento online é muito peculiar ao dia a dia deles, né? Então, eu acho que o distanciamento ele já existe, né? Acho que para a gente que é mais difícil, né? E fazendo um pouco mais de comentário sobre essa questão do mundo virtual, qual a maior dificuldade que acho que todos nós que estamos aqui estamos sentindo? É exatamente o que a Renata comentou lá no começo. Como é que a gente separa a nossa vida pessoal da profissional, estando em casa fazendo tudo ao mesmo tempo? Né? Hoje, a Ciena, o grande desafio da empresa tem sido a nossa saúde mental. Tá? Como é que a gente está lidando com isso emocionalmente? Eu também tenho o meu próprio exemplo, né? Eu moro sozinha. Né? Então, para mim e para outros colegas que eu tenho funcionários meus também que moram sozinhos. Isso está sendo um pouco mais difícil do que quem está em casa com suas famílias? Eu acredito que sim, para uns sim, para outros não. Então, hoje as empresas, principalmente a Ciena, não sei o caso do JP, que sempre coloca muito essa questão das pessoas, hoje a gente está bastante preocupado com a saúde mental das pessoas. É mais importante até do que a física nesse momento da pandemia. Eu só fiz esse adendo aí. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Tânia. JP, você que lida só com gerações milênio, qual que é a faixa etária do seu pessoal? Só para
a faixa etária... Engraçado, né? Eu vejo a faixa dessas empresas novas, a faixa etária é muito mais baixa do que eu estava acostumado na época da Microsoft e outras empresas, mas a faixa é por volta de 25 anos de idade, né? E a movimentação de pessoas é muito rápida também. Você vê um tempo médio que a pessoa fica 1 ano e meio. Tá? Então, é muita movimentação. Então, falando um pouco sobre o que a Esther comentou, né, eu vejo um nível de apego muito menor nessa geração que vem. Né? Eles são menos apegados a pessoas, aquela necessidade que a gente, eu pelo menos tenho, de estar mais próximo em escritório, rodando, vendo as áreas como estão funcionando. Eles não têm muito isso, né? E até questões materiais mesmo, né? Então, a gente vê o movimento de corridas de carro crescendo cada vez mais no aplicativo, porque essa geração não foi muito criada para ter os seus próprios bens imóveis ou carros, etc. Eles são muito menos apegados. Então, a gente vê que um momento como esse, apesar de ser duríssimo, né? Eles parecem sentir menos. Se bem que muitos deles, que moram longe de casa, famílias do interior, de outros estados, eles também precisam estar no ambiente de trabalho, porque é ali onde eles convivem mais, porque eles muitas vezes moram num apartamento muito funcional para ir dormir, etc. Então eles acabam sentindo um pouco essa solidão. Então alguns sentem, mas a grande maioria eu vejo como mais desapegados e passando com mais naturalidade nessa crise. Muito bem. Eu acho que respondemos essa pergunta, Carlos, do preocupação. A Anali também fez uma pergunta também sempre relacionada a talentos, a pessoa, de como iremos lidar no futuro. Temos mais 10 minutinhos. Eu queria ver um pouquinho se o pessoal que está, pelo menos, em vídeo, o Cristiano e a Lisângela, se eles gostariam de fazer um comentário ou uma pergunta, ou o Daniel também, se vocês, mas tem que ser, até pela restrição do tempo, tem que ser muito, muito rápido, ou seja, ou colocação ou pergunta-resposta. Vocês decidem. Bom, eu também estou numa empresa assim, de tecnologia, com pessoas muito jovens, e eu ouço todo mundo falar, parece que eu estou vivendo em outro mundo. Porque eu passei de um escritório que todo mundo ficava comendo pipoca, jogando sinuca juntos, em momentos de lazer, e as pessoas se adaptaram à casa normalmente. E assim, e é muito rápido as mudanças dentro dessa empresa. Então, a gente conseguiu fazer todas as mudanças que a gente esperava fazer, tipo, em 1 ano, 2 anos, e a gente fez em 1 mês. Então, o primeiro mês de pandemia, vamos fazer tudo que a gente precisava? Fizemos até uma implantação de SAP à distância. Então, com todo mundo em casa, a gente implementou SAP. No segundo mês, a gente está entregando a auditoria. No terceiro, agora, a gente está entregando produtos novos. Na reunião anterior, meu chefe falando, olha, vamos entregar um novo produto, já estou falando com investidores. Então, é um mundo muito diferente, onde que as pessoas realmente se adaptam de uma forma incrível. Eu que vim de multinacionais, mas tipo GE e outras, a mudança não acontece dessa forma. Então, a capacidade de adaptação é realmente que vai diferenciar todas as empresas. Legal, muito obrigado. Eu estou vendo um pouquinho que está... Eu queria, só para concluir, deixar... Luiz. Oi? Quem está falando? Bom, olá, não, se você puder dar minha contribuição em 1 minuto. Sim, Cris, sim, claro. Eu queria aproveitar que entrou também o Alexandre, que está mais ou menos da mesma área de seguros. Eu queria só fazer o seguinte, só para concluir. O Daniel, dá a palavra para o Daniel fazer os seus próprios comentários da área mais de logística supply e depois concluir com você, Cris, e com o Alexandre, para procurar ter também uma visão da parte de seguros e vamos para a parte final, que já é um pouquinho para não estourar o tempo. Pode ser? Daniel, 1 minutinho, 2 minutinhos, suas colocações. 1 minutinho, bem rapidinho. Então, um prazer aí conversar com todos vocês. CFO aqui do Grupo Ascenso, estou em Santa Catarina, um lugar talvez um pouco mais tranquilo da realidade que vocês estão vivendo aí, a maioria em São Paulo e Rio de Janeiro, mas seguimos aqui com trabalho em home office. Acho que o grande ponto aqui, acho que foi colocada a preocupação das pessoas,
Isso foi uma coisa muito interessante, acho que isso não foi diferente da nossa parte. Outra parte muito importante em relação à agilidade que nós tivemos na relação dos processos, empresas muito engessadas, empresas que precisavam de muitas assinaturas, muitos carimbos, muitas coisas estão sofrendo muito mais do que aquelas que têm um nível de agilidade. E, obviamente, quanto maior a empresa, normalmente né, o gigante, né, o elefante, ele se movimenta mais dificilmente do que o ratinho, né? Então, acho que isso também para as grandes empresas. E acho que, só para complementar, vejo aí pessoas que estão bastante engajadas em relação à melhoria e, obviamente, eu faço, enfim, fico contente de participar dessa primeira reunião e fico aí à disposição de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Daniel. Muito bem. Só um comentário rápido. Eu gosto do Daniel porque ele vem de uma cultura e, além de ser financeiro, e ele sempre é uma pessoa muito... 3 minutos, 5, 10. Então, Daniel, muito obrigado. Um prazer ter você com a gente. Cris e Alexandre, para concluir um pouquinho essa rodada mais de segmento de seguros, da Assurant e da Sukai. Por favor. Não, legal. E eu já passo a palavra para o Alexandre. Na verdade, o que eu vi foi o seguinte, para não chover no molhado e não repetir os colegas, o que eu vejo é que existiu nesse período uma grande predisposição de fazer negócios acontecerem. A Assurant conseguiu fechar 3 contratos nos últimos 40 dias, e a impressão que eu tive é que todo mundo, tanto nós como os parceiros, fizeram um esforço adicional para poder celebrar que fecharam um negócio novo no meio dessa situação. A gente conseguiu colocar todos os funcionários trabalhando de casa, inclusive call center, e estamos com o nível de atendimento próximo a 90%, índice até melhor do que nós estávamos antes. Então, eu acho que isso é o ponto positivo que sai desse momento. E aí, para não tomar mais tempo, eu já passo para o Alexandre. Muito obrigado, Cris. Acho que eu vou nessa linha, vou ser bem rápido também. Eu, agregando a tudo que vocês falaram, eu vejo 2 coisas importantes que essa crise trouxe para nós, CFO. Primeiro, um olhar muito forte em resultado e produtividade. Eu acho que o distanciamento tirou um pouco daquele lado bom do cafezinho, mas trouxe a necessidade da gente ser objetivo. Então, as reuniões são mais objetivas, as conversas são mais focadas, e eu acho que até os projetos que a gente toca à distância estão sendo mais objetivos. Então, um modelo bem ágil, né, de olhar o que tem que ser entregue, focar no que tem que ser entregue, sem perder muito tempo. Então, aliado a essa gestão de pessoas que todo mundo falou, eu estou vendo uma turma muito mais focada, muito mais produtiva, e espero que, quando essa crise passar, que a gente ganhe esse valor a gestão do dia a dia com as pessoas presencialmente trabalhando juntas. E, por último, acho que é um pouco na linha do que o Mário falou, a lição para nós CFOs nessa crise foi menos uma visão de caixa, de guardar os seus fundamentos, de olhar para o teu valor e uma visão sistêmica. No primeiro momento, eu vi todos os CFOs sentados em cima do cofre, estou protegendo o meu caixa. E, num segundo momento, eles chegaram à conclusão que, se ele ficar com caixa, perder cliente, perder fornecedor, ele não vai ter o que fazer com esse dinheiro. E a segunda onda veio, não, espera um pouquinho, eu preciso olhar os meus clientes estratégicos, eu preciso olhar os meus parceiros estratégicos e talvez eu tenha que abrir mão de caixa. Porque, se eles morrerem, eu vou demorar um pouco mais, mas eu vou morrer ali. O que a gente fez muito na Suhai foi um olhar de, peraí, quem são os meus parceiros estratégicos? E nós, inclusive, emprestamos dinheiro nessa época, para poder não deixar esses caras morrerem, porque lá na frente eu vou precisar deles. Não adiantava abrir mão dessa ação nesse momento para segurar um caixa que eu sei lá quando que eu vou usar ele. E, do outro lado, do lado de cliente, a gente é muito varejo, também tivemos que ter esse olhar. Não, espera um pouquinho, eu tenho N contratos vigorando, como é que eu também flexibilizo para o meu cliente para que eu não perca esses clientes, para que eu não tenha um problema sistêmico no meu negócio, abrindo mão, vamos dizer, de caixa, né? Então, acho que se tornou um universo muito mais complexo para a gente navegar, que acabou aquele negócio, senta em cima do cofre, tranca o cofre e resolveu o meu problema. Pelo contrário, você agora tem que abrir mão do seu caixa de forma muito mais estratégica. Eu acho que isso veio como um aprendizado grande nessa crise.
Muito obrigado, Ale. Eu estava só para esquecer um pouquinho, temos mais um segmento. Eu queria, Carlos ou Anali, uma visão do banco, Bank of America, banco estrangeiro no Brasil, enfim, você consegue, num minutinho, dar também a sua visão? Você ou Anali, quem quiser comentar rápido. Eu vou falar rapidinho, se o Carlos quiser complementar também, mas eu acho que assim, importante nesse momento que a gente está vivendo, nunca foi tão forte, né, a demanda pelo digital transformation. Eu acho que o tema é mais do que crucial para todos nós, como instituição financeira, de dar a ferramenta para as empresas poderem deixar de lado o papel cada vez mais. Então, ficou muito explícito. Eu acho que o foco do banco globalmente tem sido isso, e trazer isso para as regiões como a América Latina cada vez crava mais a importância disso. Hoje a gente teve um call com o Tom Montague, que é o presidente global, e ele reforçou exatamente o investimento em tecnologia cada vez mais forte, sem esquecer a questão dos talentos, que eu acho que é uma questão que o Carlos trouxe e eu também trouxe. Carlos, fica à vontade. Obrigado, Anali. O Carlos tá bom. Carlos, tá. Eu diria o seguinte, como estouramos um pouquinho, queria agradecer vocês, adiantando para todos os participantes. Na verdade, o IBF Global ele tem essa característica de deixar um pouquinho participar todo mundo. Acredito que conseguimos ter muitos segmentos e muitas opiniões. Nós teremos estamos programando mais 2 eventos, então dependendo de como estará esse tema de Covid. Então, próximo evento, nós voltaremos com esse tema de transformação digital, esse tema de inovação, se Deus quiser, num ambiente, como o Carlos Alberto falou, um pouquinho mais assim, para conversar. Normalmente nós ficamos até no jantar, até a parte humana para nós do IBF Global, é muito importante essa troca de informações mais humana. E depois, com certeza, tocaremos o ponto que a Anali estava falando, um outro evento, provavelmente para fim de ano, o Open Banking, só para vocês saberem. Então, esses são os 3 temas que era para ser agora a transformação, até com o João, da DEL, então iremos a fazer em agosto e setembro. Para fazer a conclusão rápida, eu anotei um pouquinho cada um de vocês. Eu sou muito otimista, então anotei muito as coisas muito mais positivas, que acho que num momento como esse precisamos ver, sem esquecer a parte crítica. Mas alguns aprendizados. As crises estão no Brasil há 20 anos, e essa acho que foi a terceira mundial. Então, as outras eram mais de fora para o Brasil, impeachment do Brasil para fora. Todas essas crises vão, e também vai chegar um momento que nós teremos que voltar no nosso dia a dia, as empresas vão estar. O mundo, do meu ponto de vista, de pós-Covid, será muito mais solidário, muito mais digital, e provavelmente todos nós, e provavelmente a BL Foods, que toca um tema de alimentos, será muito mais higiênico. Ou seja, todas essas mudanças que nós estamos vendo hoje, de cuidado, que são temas mais eu trabalhei como CFO de uma empresa de tecnologia japonesa, enfim, todas as coisas que eu via no 2007 lá, de usar mascarinha, provavelmente nós estaremos, a partir de agora, usando na nossa família. Então, a minha conclusão é que sairemos para um mundo muito melhor de quando, há 60 dias atrás, nós estávamos. Então, essa é a minha mensagem para vocês, uma mensagem de otimismo. Fique em casa, se cuida com as famílias. Muito obrigado a todos pela participação, e é o próximo evento do mês de agosto do IBF Global. Muito obrigado a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau, obrigado. Boa noite. Tchau, obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Um abraço.